Hoje nós vamos falar sobre a vacina de Oxford para a Covid-19. Você precisa saber. Olá, eu sou o professor Sócrates Matos e esse é o canal Descomplica Mais, o canal que simplifica as ciências da saúde para você. No dia 17 de janeiro de 2021, a Anvisa autorizou o uso emergencial no Brasil de um lote de 2 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca contra a Covid-19. Há um acordo entre a Fiocruz aqui do Brasil e a farmacêutica AstraZeneca para que essa vacina seja produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz, através do Instituto Biomanguinhos. Mas o que é o Instituto Biomanguinhos? É o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, localizado no bairro Manguinhos, no Rio de Janeiro. Os imunobiológicos são produtos utilizados na saúde pública, a exemplo de insumos para testes laboratoriais e as vacinas. O Instituto foi criado em 1976 e é a unidade técnico-científica da própria Fiocruz. Ele é um grande produtor brasileiro de vacinas para a febre amarela, para hemófilos influenza tipo B, meningite A e C, pneumonia, poliomielite, rotavírus, tríplice viral, dentre outras vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização. Em 2020, o Instituto fechou um acordo com a AstraZeneca para o fornecimento e transferência de tecnologia, ou seja, produção em solo brasileiro, da vacina contra a Covid-19. Quando se fala de vacina Fiocruz, estamos falando da vacina de Oxford produzida no Instituto Biomanguinhos, que é uma unidade da Fiocruz. A metodologia utilizada na vacina, ela consiste na utilização de um vetor viral para trazer a informação para que o nosso sistema imunológico possa produzir uma resposta imunológica contra o novo coronavírus. Eles utilizam um adenovírus de chimpanzé, que não tem capacidade de causar infecção humana. Nesse adenovírus é inserida a informação da principal proteína do novo coronavírus, que é a proteína Spike, que é uma proteína estrutural do vírus, e esse vírus, adenovírus, que não tem capacidade de causar doença, ele traz essa informação para que o nosso sistema imunológico monte uma resposta contra a proteína Spike, que é uma glicoproteína estrutural do novo coronavírus, para que quando a gente venha a ter a infecção pelo novo coronavírus, a gente já tenha células de memória e anticorpos neutralizantes contra essa proteína que é importante lá do novo coronavírus. Essa vacina Oxford AstraZeneca é segura e é eficaz também? Eu vou agora apresentar para vocês os dados do estudo de fase 3 da vacina que foram publicados na revista científica The Lancet, que é uma das mais importantes do mundo. Se você é estudante ou profissional da área de saúde, ou ainda é uma pessoa que gosta de ler os dados na fonte original, eu recomendo bastante a leitura deste artigo. Ele está facilmente disponível tanto no site da revista, quanto nos buscadores que a gente tem aí da internet. Os participantes do estudo foram divididos em dois grupos. Um deles recebia a vacina e o outro recebia o placebo, que é uma substância inofensiva. Nesse caso dessa vacina foi testada uma outra vacina, a vacina da meningite ou uma solução salina como placebo. Foi realizado um estudo duplo cego. Ou seja, nem o pesquisador, nem o participante sabia se estava sendo utilizado o placebo ou a vacina. E também é um estudo randomizado, ou seja, a escolha era aleatória, na proporção 1 para 1. Uma pessoa recebia a vacina, outra pessoa recebia o placebo. O estudo foi realizado entre 23 de abril a 4 de novembro de 2020 e incluiu participantes com idade superior a 18 anos, moradores do Reino Unido, do Brasil e da África do Sul. Um total de 23.848 participantes foram incluídos no estudo de fase 1, 2 e 3. Porém, nos estudos de fase 3, onde a eficácia ela é avaliada, foram considerados apenas 11.636 participantes, 7.548 no Reino Unido e 4.088 do Brasil. No estudo considerado para a fase 3, todos os participantes eram trabalhadores da área da saúde. Incluindo todos os estudos do Brasil, da África do Sul e do Reino Unido, observou-se que a vacina tem uma segurança satisfatória contra efeitos adversos graves e eventos adversos de interesse.
Os eventos adversos observados foram analisados por cientistas independentes e não houve associação direta com a vacina. Houve relato de morte de 4 participantes, 3 que usaram placebo e 1 que usou a vacina, mas as causas foram acidente de trânsito, acidente traumático, homicídio e pneumonia fúngica, ou seja, nada a ver com a vacinação. Então vamos logo aos dados. Como vocês podem observar nessa tabela 1, para o estudo de eficácia da vacina foram considerados 3 grupos analisados. O primeiro grupo, que são pessoas voluntários lá do Reino Unido, é um grupo de 2.741 pessoas. Esse grupo recebeu metade da dose no período 1 e a dose completa no período 2. Então a gente teve um total de 2.741 participantes, 1.367 receberam a vacina e 1.374 receberam placebo, que nesse caso aqui foi justamente a vacina para meningite. No grupo 2 nós tivemos 4.807 pessoas. Nós tivemos 2.377 lá no Reino Unido que receberam a vacina, a vacina de Oxford. Qual é a diferença? Que nesse grupo eles receberam 2 doses padrão, ou seja, a quantidade completa. No primeiro grupo ele recebeu a primeira dose com metade do conteúdo e a segunda dose completa. Nesse grupo aqui, 2, também de voluntários do Reino Unido, receberam a primeira dose completa, a segunda dose completa. No grupo 3, que são de voluntários do Brasil, receberam a primeira dose completa e a segunda dose também completa, num total de 4.088 participantes. O que aqui também vale a pena a gente destacar aqui? Nós tivemos a grande maioria dos participantes, nos 3 grupos analisados, de 18 a 55 anos, mas no grupo que recebeu a dose completa, tanto no Reino Unido quanto no Brasil, nós tivemos um percentual de pessoas em torno de 12%, de 10% maiores do que 55 anos. A gente tem aqui também comorbidades desses participantes, As principais comorbidades observadas foram doença cardiovascular, doença respiratória e diabetes. A análise de eficácia dessa vacina, ela levou em consideração esses grupos. O primeiro grupo do Reino Unido, que recebeu a metade da dose da primeira vez e a dose completa. O outro grupo do Reino Unido, que recebeu a primeira dose completa e a segunda dose também completa. E o grupo 3 do Brasil, que recebeu a primeira dose completa e a segunda dose completa. Agora nós vamos para a tabela 2, que justamente fala da eficácia contra o novo coronavírus após 14 dias de ter sido utilizada a segunda dose da vacinação. Vale a pena relembrar que essa vacina também será administrada em 2 doses. Vamos observar aqui. Eu vou chamar a atenção de alguns pontos que eu achei interessante aqui no gráfico. Nesse primeiro grupo, ele avalia todas as pessoas que receberam a dose da vacina de Oxford comparado a quem recebeu o placebo. E ele chegou a uma eficácia geral dessa vacina em evitar sintomas do coronavírus de 70,4%, com um intervalo de confiança variando de 54,8% a 80,6%. E eu queria chamar a atenção aqui também nessa eficácia discriminada que, olha, o grupo lá do Reino Unido que recebeu a metade da dose da primeira vez e a dose completa da segunda vez, ela teve uma eficácia de 90%. Ou seja, essa estratégia de reduzir a dose número 1 e da dose completa número 2 tornou a vacina mais eficaz do que utilizando as 2 doses padrão. Considerando o público assintomático, que tinha o resultado do PCR positivo em algum momento depois da vacinação, mas que não apresentou nenhum sintoma, a eficácia dessa vacina de evitar essa positividade na reação de PCR, ou seja, a pessoa mesmo sem ter sintoma, mas ela apresentar uma infecção pelo coronavírus, foi de 55,7%. E agora vamos olhar essa figura que deixa claro uma análise mais direta e mais visual quando a gente fala da eficácia da vacinação. Primeiro, essa imagem da esquerda. Esse gráfico ele ilustra a incidência de sintomas associados à Covid que foi observado no estudo.
Nesse gráfico da esquerda, a gente está vendo que depois da segunda dose, dias após a segunda dose, quem recebeu placebo teve uma proporção dos participantes cumulativa muito maior de apresentar sintomas relacionados à Covid-19 do que essa linha de baixo aqui, que é a linha vacinada. Isso após a segunda dose. A imagem da direita, ela faz essa avaliação após a primeira dose. E veja que após a primeira dose da vacina, você já tem uma redução grande do risco da pessoa apresentar sintoma de Covid-19. Então, depois da segunda dose, é o que é preconizado por essa vacinação, mas essa imagem da direita, ele mostra que após a primeira dose, a gente já tem uma redução do risco da população muito grande. A tabela 3 compara a eficácia contra o SARS-CoV após 14 dias da segunda dose em alguns grupos específicos. Então, se a gente observar nessa primeira linha, ele está comparando dentre os voluntários lá do Reino Unido de 18 a 55 anos, quem recebeu a primeira dose pela metade e quem recebeu a primeira dose completa, sendo que nos grupos a segunda dose de todo mundo sempre foi completa. Observe que a eficácia da vacina em quem recebeu a primeira dose menor foi maior do que a eficácia de quem recebeu as duas doses padrão. Então veja que esse valor de P tão baixinho, abaixo de 0,05, mostra que houve diferença estatística entre os dois grupos. Então o estudo mostra que, do jeito que foi utilizado aqui, a primeira dose ser menor e a segunda dose maior tornou a vacina mais eficaz. E outra questão que vale a pena a gente destacar nessa tabela é o seguinte: quando a segunda dose foi administrada menos de 6 semanas da primeira, não houve diferença estatística com relação à eficácia. Então, observe aqui nessa linha de cima. A gente teve a segunda dose em um intervalo de tempo menor do que 6 semanas, a eficácia foi 53,4%. Quando a segunda dose foi administrada após 6 semanas da primeira, ou seja, após 1 mês e 15 dias da primeira, a eficácia foi de 65,4%. Porém, como esse valor da estatística aqui está 0,557, significa que a gente não pode considerar que houve uma diferença estatística entre os dois grupos. Ou seja, não faz diferença se a segunda dose ela é aplicada menos do que 6 semanas ou mais do que 6 semanas da primeira dose. Essa tabela 4, ela fala da eficácia contra o novo coronavírus após 21 dias depois da utilização da primeira dose. E eu queria destacar aqui desses dados o valor relativo ao estudo feito no Brasil. Se vocês observarem, após 21 dias da primeira dose, a gente teve uma eficácia da vacinação de 71,2%, com um intervalo de confiança de 54,2% a 81,9%, o que mostra que mesmo a primeira dose dessa vacina, ela foi eficaz em evitar sintomas do coronavírus após o 21º dia. E essa tabela 5, ela fala sobre a hospitalização por Covid-19 ou sintomas graves de Covid-19 na população que participou do estudo. Como vocês podem observar, quase a totalidade das pessoas que participaram do estudo que tiveram necessidade de hospitalização por casos ou graves ou moderados de Covid fazem parte do placebo, do grupo controle que recebeu a vacina da meningite. Apenas 2 casos estão associados ao grupo que foi vacinado. E ele coloca esse asterisco para chamar a atenção, que dos 2 casos que precisaram de hospitalização tomando a vacina de Oxford, um caso foi no dia que a pessoa tomou a vacinação e um caso foi 10 dias após a vacinação. Ou seja, essa pessoa que precisou de internamento no mesmo dia que tomou a
vacina, provavelmente ela já era um caso assintomático de Covid-19 e que se tornou sintomático por coincidência justamente no dia que a vacina foi administrada. E o outro também foi um período muito curto. 10 dias após a utilização da vacina ainda não é suficiente para a vacina fazer o efeito protetor contra a Covid-19. Então ele deixa claro aqui que os 2 casos que necessitaram de hospitalização das pessoas que fizeram parte do grupo vacinado são casos recentes em que não dava tempo da vacina proteger o cidadão. E em conclusão, os autores relatam que até que a imunidade generalizada interrompa a disseminação do novo coronavírus, medidas de distanciamento físico e novas terapias são necessárias para controlar a Covid-19. Entretanto, uma vacina eficaz tem o potencial de ter um grande impacto na pandemia se usada em populações sob risco de doença grave. Aqui temos mostrado pela primeira vez que uma vacina de vetor viral, a vacina de Oxford, é eficaz e pode contribuir para o controle da doença nesta pandemia. Espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo.